O príncipe William finalmente falou sobre um tema que esteve envolto em segredo por muito tempo: sua complexa relação com seus pais, o príncipe Charles e a falecida princesa Diana. Em uma revelação comovente, o príncipe de Gales revelou o peso da trágica morte de sua mãe, falando francamente sobre seu profundo impacto em sua saúde mental e trajetória pessoal. Com uma honestidade sem precedentes, a confissão do príncipe William destacou as lutas privadas que pesaram em seu coração por tanto tempo, convidando-nos a ver um lado dele que poucos haviam vislumbrado antes. Antes de falar sobre suas sinceras revelações, vamos olhar para o príncipe William ao longo dos anos. William nasceu em 21 de junho de 1982, no Hospital St. Mary, em Londres. Ele é o primeiro filho de Charles, príncipe de Gales, e Diana, princesa de Gales. Seu nascimento ocorreu durante o reinado de sua avó paterna, a rainha Elizabeth II. O anúncio de seu nome, William Arthur Philip Lewis, foi feito pelo Palácio de Buckingham em 28 de junho. Algumas semanas depois, na grande sala de música do Palácio de Buckingham, William foi batizado pelo arcebispo de Canterbury. A data escolhida para essa ocasião especial foi 4 de agosto, que também coincidiu com o 89º aniversário de sua bisavó, a rainha-mãe. Foi um dia cheio de alegria e celebração quando o jovem príncipe recebeu seu primeiro sacramento. O nascimento de William teve um significado especial na história. Ele foi o primeiro filho nascido de um príncipe e de uma princesa de Gales em quase 8 décadas. A última vez que algo assim aconteceu foi em julho de 1905, quando o príncipe John, filho do príncipe George e da princesa Mary, nasceu. Isso tornou a chegada de William ainda mais especial e preciosa para a família real e para o povo do Reino Unido. À medida que William crescia, ele embarcou em aventuras emocionantes com seus pais. Com apenas 9 meses, ele se juntou a eles em uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, marcando sua primeira viagem ao exterior, já que nenhum bebê real havia acompanhado seus pais em uma turnê internacional antes. A presença do jovem príncipe trouxe alegria e emoção para as pessoas que encontrou ao longo do caminho. Em setembro de 1984, nasceu o irmão mais novo de William, o príncipe Harry, completando sua família. Os 2 príncipes foram criados no magnífico Palácio de Kensington, em Londres, e na pitoresca casa Highgrove, em Gloucestershire. Essas residências reais se tornaram seus lares de infância, repletos de amor, risadas e cuidados de seus pais. Dentro de sua família, William é conhecido informalmente como Wills. Seu irmão o chamava de Willie, enquanto sua mãe o apelidou carinhosamente de Wombat. Diana queria que seus filhos tivessem uma gama mais ampla de experiências de vida, além de sua educação real. Ela os levou a lugares como Walt Disney World, McDonald's, clínicas de AIDS e abrigos para pessoas sem teto. À medida que William crescia, ele se tornava mais reflexivo e desenvolvia um caráter notavelmente calmo. Diana confiava nele como seu pequeno sábio. Conhecendo quem era Diana, você não acha que os segredos eram muito pesados para seus ombros frágeis? A vida protegida da realeza? William recebeu sua educação em instituições exclusivas, começando no jardim de infância Jane Minor e na escola preparatória Wetherby, em Londres. Depois continuou seus estudos na Ludgrove School, perto de Wokingham, em Berkshire, onde participou de diversos esportes e atividades, incluindo futebol, natação, basquete, tiro e corrida cross-country. Durante os meses de verão, ele teve aulas particulares com Rory Stewart. No Eton College, William se concentrou em geografia, biologia e história da arte como parte de seus estudos de A-Level. Seus êxitos acadêmicos incluíram uma nota A em geografia, uma C em biologia e uma B em história da arte. Enquanto estava em Eton, destacou-se como capitão do time de natação, liderou a equipe de futebol de sua casa e também participou de polo aquático. A decisão de matricular William em Eton se desviou da prática usual de enviar descendentes reais para Gordonstown, uma escola favorita de seu pai e avô. Tanto o irmão quanto o pai de Diana foram ex-alunos de Eton. A família real e a mídia sensacionalista concordaram que William teria privacidade em seus estudos, em troca de atualizações periódicas sobre sua vida.
John Wakeham, chefe da comissão de queixas da imprensa, enfatizou que o príncipe William deveria ser visto como um jovem que atravessa uma fase crucial de desenvolvimento, em vez de como uma figura pública ou celebridade, sublinhando a importância de seus anos formativos. Durante seu tempo em Eton, William visitava frequentemente o castelo de Windsor nos fins de semana para tomar chá com sua avó, participando de conversas sobre assuntos de Estado e deveres constitucionais, a fim de se preparar para seu futuro papel como rei. Em junho de 1991, William foi internado no Hospital Royal Berkshire após um acidente na testa causado por um colega que manejava um taco de golfe. Ele sofreu uma fratura deprimida no crânio e foi operado no Hospital Great Ormond Street, o que lhe deixou uma cicatriz permanente. O incidente atraiu significativa atenção da mídia. Em 1999, ele passou por uma operação na mão após quebrar um dedo. Após seus estudos em Eton, William tirou um ano sabático, participando de exercícios de treinamento do Exército Britânico em Belize, trabalhando em fazendas de laticínios inglesas e visitando a África. Como parte do programa internacional Haleg em Tortel, Chile, trabalhou localmente em projetos de construção e ensinou inglês por 10 semanas. A fascinação de William pelas tradições africanas o motivou a aprender Swahili de forma independente. Em 2001, William iniciou seus estudos na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Assim como em seu tempo em Eton, a mídia respeitou sua privacidade e os estudantes foram advertidos a não vazarem histórias para a imprensa. William inicialmente estudou História da Arte, mas depois mudou para Geografia. Sua tese se concentrou nos recifes de coral de Rodrigues, no Oceano Índico, e ele se formou em 2005 com um bacharelado em artes com honras de segunda classe superior. Durante seu tempo na universidade, representou o time de polo aquático da Universidade Nacional da Escócia no Torneio das Nações Celtas em 2004. Para manter sua privacidade, era conhecido como Steve entre seus colegas, evitando que jornalistas descobrissem sua verdadeira identidade. William foi um confidente-chave para Diana, sua mãe, pois ela não recebeu apoio emocional de seu marido, o príncipe Charles, durante a maior parte de seu casamento. Charles e Diana se casaram em 1981. Apesar de seus 15 anos de casamento, Charles foi infiel durante grande parte desse tempo, mantendo um relacionamento extraconjugal com Camilla Parker Bowles, enquanto Diana também teve seus próprios relacionamentos extraconjugais durante o casamento. William tinha uma compreensão profunda do estado emocional de Diana, mesmo enquanto vivia sob a pressão de ser membro da família real. Os desafios que Diana enfrentou estavam dedicados a garantir sua segurança, bem-estar e felicidade, especialmente durante sua separação pública de Charles em 1992 e o turbulento período conhecido como a Guerra dos Gales. Diana se referia a William como o homem da minha vida, e William fazia todo o possível para apoiar sua mãe. Ele chegou a expressar seu desejo de se tornar policial no futuro, apenas para protegê-la. Mal sabia ele que mais turbulências estavam por vir. O príncipe Charles e a princesa Diana se divorciaram oficialmente em 1996, e isso teve um forte impacto em William, tanto emocional quanto mentalmente, durante seus anos de formação. O príncipe William adotou um papel protetor em relação ao seu irmão mais novo e à sua mãe, sentindo a necessidade de protegê-los do intenso escrutínio da mídia e do interesse público que cercava sua família. O aumento da atenção da mídia sobre a família real, especialmente sobre William e seu irmão Harry, obrigou o príncipe William a passar sua adolescência sob constante escrutínio público, o que moldou suas opiniões sobre privacidade e relações com a mídia. Testemunhar o colapso do casamento de seus pais influenciou a perspectiva de William sobre relacionamentos e casamento, levando-o a abordar seus próprios relacionamentos românticos com cautela e reflexão. A separação e suas consequências também desempenharam um papel na formação da compreensão de William sobre seu futuro papel dentro da família real, ajudando-o a equilibrar seus deveres públicos com sua vida pessoal de maneira eficaz. Apesar dos desafios que enfrentou, William desenvolveu um senso de resiliência e dever, inspirado pelo trabalho de caridade de sua mãe e comprometendo-se com causas importantes, como a conscientização sobre saúde mental.
O que aconteceu depois o despedaçou. Ele perdeu sua mãe. Apenas 368 dias após o divórcio, Diana faleceu tragicamente em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris. William, que tinha 15 anos na época, estava no castelo de Balmoral com seu irmão de 12 anos e seu pai. Na manhã seguinte, Charles informou William e Harry sobre a morte de sua mãe. William não tinha certeza se deveria caminhar atrás do caixão de sua mãe durante o cortejo fúnebre. Seu avô, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, aconselhou-o que ele poderia se arrepender de não caminhar e perguntou se William caminharia com ele, caso o fizesse. Durante o funeral, William e Harry caminharam ao lado de seu pai, avô e tio materno, Charles Spencer, nono conde Spencer, do Palácio de Kensington até a Abadia de Westminster. Após a morte de sua mãe, William expressou que esteve em estado de choque por muitos anos. Nos anos após o acidente fatal de Diana, o príncipe William e o príncipe Harry mantiveram um notável silêncio sobre sua trágica morte, recusando-se a fazer declarações oficiais sobre sua dor. No dia de seu 30º aniversário, ele e Harry herdaram a maior parte das 12,9 milhões de libras deixadas por sua mãe. O valor cresceu para 10 milhões de libras cada um em 2014. Naquele ano, os irmãos também herdaram vários pertences pessoais de sua mãe, incluindo seu vestido de noiva, vestidos, tiaras de diamantes, joias, cartas e pinturas, bem como a letra e partitura original da música Candle in the Wind, interpretada por Elton John no funeral de Diana. Aos 21 anos, William assumiu o papel de conselheiro de Estado. Sua primeira oportunidade de desempenhar essa função veio quando a rainha participou da reunião de chefes de governo da Commonwealth naquele mesmo ano. Em julho de 2005, ele iniciou seu primeiro compromisso público solo durante uma turnê pela Nova Zelândia. O propósito de sua visita foi participar das comemorações da Segunda Guerra Mundial. De acordo com a autora Tina Brown, William, assim como seu pai, expressou o desejo de se tornar governador-geral da Austrália. Em 2009, a rainha estabeleceu um escritório privado para William e Harry, com David Manning atuando como seu conselheiro. Manning acompanhou William em sua primeira turnê oficial em janeiro de 2010, durante a qual ele visitou Auckland e Wellington. William teve a honra de inaugurar o novo edifício da Suprema Corte da Nova Zelândia e foi cordialmente recebido por um chefe maori. A visita atraiu grandes multidões e recebeu uma recepção pública positiva, superando até mesmo a turnê de sua mãe em 1983. Em março de 2011, William visitou Christchurch, Nova Zelândia, logo após o devastador terremoto. Ele falou no serviço memorial, realizado no Hagley Park, em nome de sua avó. Além disso, viajou para a Austrália para visitar áreas afetadas por inundações em Queensland e Victoria. Em 2014, em preparação para seu futuro papel na gestão do Ducado da Cornualha, William matriculou-se no St. John's College, em Cambridge. Ele fez um curso de gestão executiva em agricultura, oferecido pelo Programa de Cambridge para Liderança em Sustentabilidade, uma organização patrocinada por seu pai. Após decidir seguir uma carreira militar, William foi admitido na Real Academia Militar de Sandhurst em janeiro de 2006. Sua aceitação dependia de completar com sucesso um curso de 44 semanas como cadete, o que finalmente o levou à sua comissão como oficial do Exército Britânico. Adotando o nome de Tenente Gales, em homenagem ao título de seu pai como Príncipe de Gales, ele se juntou ao Blues and Royals em dezembro do mesmo ano como comandante de tropa em uma unidade de reconhecimento blindado. Posteriormente, passou 5 meses de treinamento no campo Bovington, em Dorset, para se preparar para seu papel. Apesar de receber a aprovação da rainha para servir na linha de frente, a posição de William como segundo na linha de sucessão ao trono gerou preocupações sobre sua possível participação em combate. Os planos de enviá-lo ao sul do Iraque foram vazados pelo Ministério da Defesa, o que levou o governo a decidir contra a ideia, devido ao risco potencial para sua vida e a daqueles ao seu redor, caso ele fosse um alvo. Em vez disso, William submeteu-se a treinamento na Marinha Real e na Força Aérea Real, obtendo sua comissão como subtenente na primeira
e como oficial de voo na segunda, ambas aproximadamente equivalentes ao grau de tenente no Exército. Após concluir seu treinamento, ele foi designado para a Força Aérea Real em RAF Cranwell, onde recebeu suas asas da RAF de seu pai, que também havia recebido suas asas através do treinamento em Cranwell. Em 2001, William e Catherine Middleton se conheceram enquanto estudavam em St. Salvator's Hall, na Universidade de St. Andrews, e desenvolveram uma amizade próxima. Eles começaram a namorar em 2003 e moraram juntos com colegas em Balgove House de 2003 a 2005. Apesar de uma breve separação em 2004, eles se reconciliaram. A mídia sensacionalista seguiu de perto o relacionamento deles, levando William a pedir privacidade. Middleton assistiu à cerimônia de formatura de William em 2006 e ao concerto em homenagem a Diana em 2007. Foi noticiado que eles se separaram em abril de 2007, mas depois reacenderam o relacionamento. Middleton esteve presente na cerimônia da Ordem da Jarreteira em 2008, e o casal viveu em Anglesey até 2014. O casal ficou noivo em outubro de 2010 em uma cabana alpina remota no Monte Kenya. Clarence House anunciou o noivado em 16 de novembro. William deu à sua noiva o anel de noivado de sua mãe. O casamento aconteceu na capital. Anmer Hall, na propriedade de Sandringham, foi um presente de casamento da rainha para o casal, onde moraram de 2015 a 2017. A família mudou-se para Adelaide Cottage, em Windsor. Catherine deu à luz o príncipe George em 22 de julho de 2013, a princesa Charlotte em 2 de maio de 2015 e o príncipe Louis em 23 de abril de 2018. William e Catherine têm 2 Cocker Spaniels ingleses chamados Lupo e Orla. Em uma entrevista recente e rara, William revelou com sinceridade seus pensamentos e sentimentos sobre a perda de sua mãe há quase 30 anos. Com uma honestidade tocante, ele refletiu sobre o profundo impacto que sua ausência teve em sua vida. É realmente notável testemunhar seu novo senso de aceitação e abertura sobre sua dor. O príncipe William e a princesa Diana compartilhavam um vínculo notoriamente estreito, a ponto de ele basear suas metas e aspirações futuras em protegê-la durante sua infância. Uma das motivações por trás do desejo de William originou-se na frequente dependência dela dele para consolo emocional, dado seu papel como filho mais velho. O príncipe William expressou que agora se encontra em um estado emocional melhor do que há muito tempo. Suas palavras refletem os anos que ele passou lidando com suas emoções, mas agora oferece uma visão da evolução de sua dor. Ao longo de quase 2 décadas, o príncipe William percorreu o difícil caminho do luto, marcado pelas sombras persistentes da perda. No entanto, com o tempo, encontrou conforto ao poder falar aberta e honestamente sobre a princesa Diana. Essa nova clareza e honestidade permitem que ele a lembre melhor e fale publicamente sobre seu legado. O processo de cura do príncipe William não foi linear, mas marcado por momentos de luta e introspecção. Levou quase 20 anos para chegar a esse ponto, destacando a natureza duradoura do luto e as complexidades de lamentar uma figura de importância global. Apesar do peso das expectativas públicas e do implacável escrutínio de sua vida pessoal, o príncipe William manteve-se firme em seu compromisso de honrar a memória de sua mãe de forma autêntica. Ele expressou empatia por aqueles que enfrentam o terreno privado do luto, longe dos olhos do público, estendendo compreensão e solidariedade àqueles com histórias de perda não contadas. Agora com 41 anos, o príncipe William admitiu francamente o profundo vazio deixado pela ausência da princesa Diana. Ansiando por seu conselho e orientação maternal em momentos de marcos significativos e alegrias familiares, seus sentimentos destacaram a amarga realidade de desejar uma conexão que nunca poderia ser realizada por completo. Refletindo sobre as oportunidades perdidas para que sua mãe presenciasse as alegrias de sua crescente família. Ainda estou profundamente impactado, disse ele. Ele reconheceu o impacto da perda no espírito humano, desafiando a noção de que o tempo pode curar todas as feridas. Embora já tenham se passado 2 décadas desde a morte de sua mãe,
A dor de William continua intensa. Ele admitiu que nunca se supera completamente a perda, destacando o peso dessa verdade frequentemente ignorada pela sociedade. No entanto, em meio à dor, o príncipe William encontra consolo aprendendo a viver com seu sofrimento. Ele mencionou que se aprende apenas a lidar com isso, mostrando uma determinação tranquila para enfrentar as complexidades da perda. O príncipe William revelou que nos primeiros anos de seu luto, ele tentou aparentar ser forte, mas na verdade se sentia oprimido por um entorpecimento sufocante, perdido em um mar de emoções confusas. Ele lembrou vividamente a dor intensa que sentia, lutando com perguntas sem resposta e atormentado pelo pensamento constante de "por que eu?". O mundo testemunhou William e Harry caminhando atrás do caixão de sua mãe, exibindo uma comovente devoção diante de sua perda. As ruas estavam cheias de enlutados, muitos dos quais haviam celebrado os momentos felizes de Diana. Durante a solene procissão, os jovens príncipes carregaram o peso de sua dor com uma dignidade tranquila que contradizia o tumulto interno que sentiam. Refletindo sobre essa difícil decisão, o príncipe William revelou o quão complicado foi lamentar publicamente sua mãe. Apesar da natureza pessoal de sua dor, eles foram forçados ao papel de enlutados públicos, tentando equilibrar sua angústia privada com as expectativas públicas. Embora muita atenção tenha se concentrado nas circunstâncias que envolveram a morte da princesa Diana, o príncipe William recorda a tocante ligação telefônica que compartilhou com ela naquele mesmo dia. Naquele momento, mãe e filho compartilharam uma conexão preciosa que transcendeu a distância física. No entanto, a chamada foi interrompida quando os jovens príncipes foram atraídos pelo encanto de brincar ao ar livre, sem perceber a importância de seu último contato. William expressou seu profundo arrependimento e tristeza, reconhecendo que, se soubesse o que aconteceria, não teria sido tão indiferente. A lembrança de sua última ligação telefônica com sua mãe serve como um lembrete comovente de quão frágil é a vida e de como o tempo passa rapidamente. No documentário da HBO, Diana, Nossa Mãe, o príncipe William revelou sinceramente o tumulto interno que experimentou após a morte de sua mãe, descrevendo-o como um terremoto que abalou seu mundo. Ele lutou para entender a imensa perda e se sentiu oprimido por emoções contraditórias. Levou tempo para realmente assimilar a realidade do falecimento de sua mãe, e nos dias e semanas seguintes, lidou com o peso de sua dor. Apesar do apoio inabalável de sua família, o sofrimento de sua perda permaneceu profundo, em parte devido à sua jovem idade e à compreensão limitada da situação. William teve dificuldades para expressar sua tristeza e dor quando era criança, encontrando complicação em comunicar seus sentimentos. Sua promessa à princesa Diana, feita em um momento de intimidade, destacou as complexidades dos títulos reais e protocolos dentro da família real britânica. O impacto do divórcio de Diana de seu esposo, o príncipe Charles, trouxe um equilíbrio delicado entre tradição e sentimento pessoal, com diferentes perspectivas sobre seu título real. Apesar dos desafios, o vínculo duradouro entre mãe e filho era evidente na sincera promessa de William de algum dia restaurar seu título. Tragicamente, a morte prematura de Diana, um ano depois, impediria para sempre que William cumprisse sua promessa. A profunda importância dessa promessa foi enfatizada com a revelação de que Diana se emocionou até as lágrimas com as sinceras palavras de seu filho. Naquele momento fugaz, entre as complexidades do protocolo real e o escrutínio público, o amor e a devoção compartilhados entre mãe e filho transcenderam as amarras da realeza, oferecendo um vislumbre das conexões profundamente pessoais que definem o legado de Diana. Apesar de sua morte, o espírito de Diana continuou vivo nos corações de seus filhos, inspirando-os a levar adiante seu legado de compaixão, empatia e serviço aos outros. O príncipe William admitiu que gostaria que sua mãe tivesse conseguido deixar o Reino Unido antes do trágico acidente, uma reflexão que revela sua preocupação com os efeitos do constante assédio da imprensa em sua vida. A trágica morte de Diana serviu como um lembrete contundente dos perigos da intrusão da mídia e do assédio dos paparazzi.
Para proteger sua própria família de um destino semelhante, William invocou a lei da União Europeia para salvaguardar a privacidade de sua esposa, Kate Middleton, e de seus filhos, frente aos olhares indiscretos da imprensa sensacionalista. Essa decisão marcou um ponto de virada em sua vida pessoal e em seu processo de cura após a perda de sua mãe. Apesar dos desafios da vida real, o compromisso inabalável de Kate com o bem-estar de William tem sido um pilar fundamental para ele em momentos difíceis. Sua presença trouxe consolo e estabilidade enquanto ele navegava pelas complexidades do luto com graça e resiliência. O legado de Diana pesava muito sobre seu relacionamento, projetando uma sombra comovente, mas inspiradora. Quando anunciaram seu noivado, William deu a Kate o icônico anel de safira e diamante de sua mãe, um belo testemunho de amor duradouro e dos laços indeléveis da família. Rosie Nixon, editora-chefe da Hello, capturou o sentimento dos observadores de todo o mundo ao comentar sobre a imagem comovente do anel brilhando no dedo de casamento de Kate. William e Kate têm honrado a memória de Diana com profunda reverência, entrelaçando seu legado em sua própria história de amor e família, enquanto começavam um novo capítulo juntos. A presença do anel de Diana serve como um lembrete tangível da conexão duradoura entre passado e presente, demonstrando a capacidade atemporal do amor de transcender o tempo e o espaço. Em uma revelação sincera durante um documentário da BBC sobre saúde mental, William falou eloquentemente sobre o impacto emocional de se tornar pai, tomando como referência suas próprias experiências de perda e dor. A paternidade tornou-se um catalisador para William, despertando emoções latentes e lembranças enterradas no fundo de seu coração. Enquanto navegava pelas alegrias e desafios de criar seus filhos, enfrentou os fantasmas de seu passado com uma clareza e vulnerabilidade renovadas. As palavras de William são um testemunho do profundo impacto do luto no espírito humano, pois as emoções ressurgem após experiências traumáticas. William encontrou consolo no apoio inabalável de sua esposa, Kate, e de sua família próxima, que lhe proporcionaram força durante momentos de turbulência emocional. Relatos do The Sun destacaram o profundo vínculo de Kate com sua família, sugerindo que sua presença desempenhou um papel crucial no apoio a William. Através do amor, resiliência e devoção, William encontrou a coragem para enfrentar seus medos e inseguranças, guiado pelo amor duradouro e a admiração que sente pela princesa Diana. William compartilha momentos ternos com seus filhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, preservando a memória de Diana para as futuras gerações. Através de histórias para dormir e lembranças especiais, ele busca transmitir a seus filhos a profundidade do amor de Diana e sua importância em suas vidas. William valoriza as lembranças de seu tempo com Diana e as guarda com profunda reverência, refletindo o carinho e a ternura que ainda sente por ela. No internato, William e Harry encontravam consolo no amor de sua mãe, especialmente através da música que ela tocava para acalmá-los. Entre as músicas que mais o impactaram, William lembra com especial clareza de The Best, de Tina Turner, uma melodia que ele ainda aprecia em segredo até hoje. William lembra-se de cantar junto com Diana no carro, cercado por música, risos e amor, memórias que lhe servem como uma fonte de consolo e força, lembrando-o da resiliência e coragem que herdou de sua mãe. Após o falecimento de sua mãe, o príncipe William encontrou consolo na serena beleza do campo escocês, onde a vasta extensão da natureza lhe proporcionou cura e tranquilidade. William encontrou paz nas paisagens da Escócia, onde sentia uma conexão profunda que ia além da mera geografia. A Escócia era um santuário para sua alma, um refúgio do caos emocional e uma fonte de conforto eterno. Seu vínculo duradouro com a Escócia foi moldado por memórias queridas, incluindo o feliz encontro com sua futura esposa, Kate Middleton, na Universidade de St. Andrews. Esse lugar ocupa um lugar especial em seu coração, simbolizando um amor duradouro e sonhos compartilhados para o futuro. Como pais, William e Kate procuram incutir em seus filhos uma profunda apreciação pela beleza e pelo patrimônio da Escócia. Suas aventuras pelo acidentado cenário escocês criaram valiosas lembranças familiares, assegurando que seus filhos cresçam compartilhando seu amor
e conexão com o país. William expressou sua gratidão pelo apoio e orientação da Rainha Elizabeth II durante seus momentos difíceis, destacando a importância de ter alguém como ela para admirar. Ele reconheceu as circunstâncias únicas de sua criação como membro da família real britânica e a profunda perda que experimentou após a morte de Diana. A Rainha Elizabeth foi um pilar de força, oferecendo-lhe uma mão firme e um ouvido compassivo, moldando sua compreensão de resiliência e perda. Seu apoio inabalável desempenhou um papel crucial em lhe proporcionar força e consolo durante seus momentos mais sombrios. A ruptura entre William e Harry causou uma tristeza semelhante à que ele sentiu com a morte da princesa Diana. Andrew Moore, biógrafo de Diana, revelou que ela via Harry como um companheiro leal para William, reconhecendo o peso da solidão e da solenidade que acompanhariam o reinado de seu filho mais velho. Diana via o vínculo entre seus filhos como uma fonte de força e apoio diante de suas desafiadoras responsabilidades. No entanto, a ruptura pública entre William e Harry desfez as esperanças de Diana para a unidade deles, deixando para trás um legado de solidariedade frustrada. Apesar dos desafios em suas vidas, William continua comprometido com o legado de sua mãe, mantendo vivo seu espírito de compaixão, empatia e serviço. Sua vida é marcada pelo impacto duradouro de Diana, e cada passo que dá reflete seu compromisso de honrá-la através de seu trabalho público e dedicação à sua própria família. À medida que continua seu caminho, o príncipe William carrega consigo as lições que sua mãe lhe ensinou e o amor incondicional que compartilharam. Sua vida é um testemunho do poder da resiliência e da cura, e seu compromisso de manter vivo o legado de Diana demonstra o profundo impacto que uma mãe pode ter na vida de seus filhos. A história de William é, em última análise, uma história de amor, perda e da inquebrável força de espírito para transformar a dor em um legado de serviço e compaixão. Nos sagrados corredores da monarquia britânica, onde o silêncio costuma reinar e a discrição é essencial, disse que um novo clima de tensão começa a agitar-se. Se as paredes do Palácio de Buckingham pudessem falar, as histórias que contariam seriam fascinantes. Por enquanto, no entanto, dependemos de sussurros, olhares sutis e das ocasionais revelações que chegam ao domínio público. Um rumor recente envolve ninguém menos que a princesa Anne, filha da falecida rainha Elizabeth II, e a rainha Camila, esposa do rei Charles III. Segundo os relatos, a princesa Anne deixou muito claro qual é sua posição em relação à rainha Camila, e isso supostamente abalou a família real até suas fundações. O que poderia ter provocado esse suposto embate entre duas das mulheres mais proeminentes da monarquia? Quais são as implicações de tal tensão dentro das fileiras reais? Embora talvez nunca conheçamos toda a história por trás daqueles portões dourados, uma coisa é certa: esse drama está longe de acabar. Os crescentes rumores sobre a relação entre a princesa Anne e a rainha Camila, juntamente com uma importante reestruturação financeira dentro da família real, fazem todos especularem sobre o futuro da coroa. Mas antes de mergulharmos nas complexidades desta aparente disputa real, vamos dar um passo atrás e explorar as complexas personalidades dessas duas figuras principais. A princesa Anne é conhecida há muito tempo por sua atitude direta e sem rodeios. Seja ao se dirigir ao público ou ao cumprir seus deveres reais, Anne raramente suaviza suas opiniões. Em uma família que preferiu manter uma postura reservada e composta, a franqueza de Anne se destaca. Recentemente, em um raro momento de reflexão pessoal, a princesa Anne se abriu sobre sua falecida mãe, a rainha Elizabeth II. A princesa, que tinha o privilégio único de ser a única filha da rainha, ofereceu uma visão íntima da vida privada de uma das figuras mais veneradas da história moderna. Embora muitos ao redor do mundo tenham admirado a rainha Elizabeth por sua calma e graça, muito poucas pessoas tiveram o privilégio de ver a mulher por trás da coroa. Para o público, ela era a personificação da elegância estoica, personificando uma sensação de calma e dever, mesmo diante de desafios pessoais e nacionais. Mas como revelou Anne, havia muito mais em sua mãe do que se via na superfície. Ao compartilhar seus pensamentos, Anne desvendou as camadas da vida real para revelar uma mãe que,
como muitas outras, enfrentava dificuldades pessoais e problemas familiares. Uma das revelações mais emocionantes de Anne foi a reação de sua mãe aos divórcios dentro da família real. Embora o mundo visse a Rainha Elizabeth como um símbolo de força inabalável, Anne compartilhou que a rainha achou o colapso dos casamentos de 3 dos seus 4 filhos profundamente angustiante. Os divórcios, que atraíram grande atenção da mídia, deixaram uma marca na rainha, que raramente deixava suas emoções pessoais transparecerem. Anne lembrou um momento em que sua mãe, em uma rara demonstração de vulnerabilidade, comentou silenciosamente: 3 de 4. Foi um reconhecimento fugaz, mas poderoso, do peso pessoal que os problemas da família haviam colocado sobre a rainha. Apesar do impacto emocional desses desafios, a Rainha Elizabeth permaneceu exteriormente composta. Seu ex-secretário de imprensa, Charles Anson, descreveu certa vez como ela nunca permitiu que as pressões de seu papel afetassem seu comportamento público. Nunca estava de mau humor, nunca foi irritadiça, observou. Mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar, ela conseguiu manter a calma e serenidade. Mas como ela conseguia isso? Como equilibrava sua dor pessoal com a imensa responsabilidade de liderar uma nação? Essas perguntas intrigam muitos, e as ideias de Anne oferecem uma rara visão dos mecanismos internos de uma mulher que, durante grande parte de sua vida, encarnou a essência do dever. Para a Rainha Elizabeth, o papel de monarca não era apenas uma posição de poder, mas de profunda responsabilidade. Desde o momento em que ascendeu ao trono, ela entendeu que não era apenas mãe ou esposa, mas também um símbolo de estabilidade para toda uma nação. Sua dedicação a esse papel muitas vezes significava fazer sacrifícios pessoais, incluindo passar longos períodos afastada de sua família. Como observou Anne, sua mãe viajava com frequência para cumprir seus deveres como chefe da Commonwealth, mesmo quando isso implicava estar separada dos filhos. Embora grande parte do mundo visse a Rainha Elizabeth através do prisma da tradição e da continuidade, Anne revelou outro lado de sua mãe, a visionária que reconheceu a importância de adaptar-se a um mundo em constante mudança. Ao longo de seu reinado, a Rainha Elizabeth navegou pelo delicado equilíbrio entre preservar as ricas tradições da monarquia e abraçar a modernidade. Um dos passos mais significativos que deu, nesse sentido, foi decidir transmitir pela televisão a mensagem de Natal real em 1957. Na época, a decisão de levar a rainha diretamente às salas de estar das pessoas foi uma medida inovadora. Marcou uma mudança na maneira como a monarquia interagia com o público, tornando-a mais acessível e pessoal. Mas a modernização não parou por aí. A Rainha Elizabeth também tomou a ousada decisão de permitir que a abertura oficial do parlamento fosse televisionada, desmistificando ainda mais o papel da família real nos processos políticos do país. Ao permitir que o público testemunhasse esses eventos, a rainha fomentou uma sensação de transparência, sinalizando que a monarquia não era uma instituição intocável, mas uma parte vital do tecido democrático da nação. Como compartilhou Anne, a compreensão de sua mãe sobre a necessidade de mudança se estendia além das aparições públicas. A rainha também reconheceu a importância de ajustar a estrutura interna da monarquia para refletir os tempos. No entanto, a modernização não veio sem desafios. Equilibrar tradição e progresso exigia uma navegação cuidadosa, e a Rainha Elizabeth abordou essas decisões com o mesmo senso de dever que definiu seu reinado. Enquanto a Rainha Elizabeth trabalhou para manter a relevância da monarquia durante seu reinado, seu filho, o rei Charles III, agora enfrenta pressões semelhantes. Recentemente, a família real se reuniu para o que foi chamado de Cúpula de Balmoral, uma reunião de alto risco destinada a discutir o futuro da instituição. O encontro reuniu membros importantes da família, incluindo o rei Charles, a rainha Camila, o príncipe William, a princesa Catherine e a princesa Anne. No centro das discussões estavam as propostas apresentadas pelo príncipe William, que tem assumido cada vez mais um papel de liderança dentro da família. William, conhecido por suas visões progressistas, tem defendido uma monarquia mais ágil e socialmente engajada. Entre suas propostas estava um plano para reduzir os gastos reais, eliminando da folha real certos indivíduos, como os filhos da rainha Camila e outros membros da família estendida. A visão de William para a monarquia vai além da reforma financeira. Ele tem defendido causas como a falta de moradia, saúde mental e sustentabilidade ambiental, impulsionando a família real a desempenhar um papel mais ativo na resolução desses problemas críticos. Sua abordagem, que ele chama de liderança social, enfatiza resultados tangíveis e impacto comunitário, em vez de deveres cerimoniais tradicionais. Mas nem todos na família real concordam com essas mudanças.
A rainha Camila, em particular, expressou uma forte oposição às propostas de William, o que gerou tensões dentro da família. Segundo fontes, a cúpula se tornou acalorada, com Camila manifestando sua frustração, especialmente em relação ao seu papel e responsabilidades dentro da monarquia. A proposta de reorganização de deveres, que faria com que membros mais jovens da realeza, como a princesa Catherine e a duquesa Sophie, assumissem papéis mais destacados, deixou Camila se sentindo rebaixada. Em meio às crescentes tensões, a princesa Anne emergiu como uma figura-chave nesse drama real. Conhecida por sua forte determinação e dedicação ao dever, Anne deixou claro qual é sua posição em relação ao lugar da rainha Camila na família. Embora os detalhes exatos de sua suposta confrontação permaneçam desconhecidos, alguns sugerem que a intervenção de Anne adicionou mais lenha à fogueira. Dizem que a tensão entre Anne e Camila atingiu seu ápice durante a cúpula de Balmoral. Anne, que sempre foi ferozmente protetora das tradições da monarquia, supostamente se opôs a algumas das mudanças propostas, especialmente aquelas que poderiam ser vistas como uma ameaça aos valores fundamentais da família. Embora possa compartilhar o desejo de William de modernizar a monarquia, parece estar definindo limites em certos aspectos da transição. Um dos aspectos mais intrigantes da participação de Anne é sua conexão com o legado da rainha Elizabeth. Como a única filha da falecida rainha, Anne tem uma perspectiva única sobre a visão de sua mãe para o futuro da monarquia. Segundo relatos durante a cúpula, Anne revelou que a rainha Elizabeth sempre havia imaginado um papel mais importante para a princesa Catherine dentro da família real. Essa revelação, que supostamente deixou a rainha Camila atônita, adicionou mais tensão à já complexa situação familiar. Enquanto a família real luta para resolver esses conflitos internos, uma pergunta-chave se destaca. A monarquia pode se adaptar aos tempos em mudança, enquanto mantém sua identidade fundamental? A resposta está longe de ser clara. Por um lado, a instituição precisa evoluir para continuar relevante em um mundo em rápida transformação. Por outro, o atrativo duradouro da monarquia reside em sua capacidade de preservar a tradição e a continuidade. Para o rei Charles, o desafio é duplo. Ele não só deve equilibrar os interesses concorrentes dos membros de sua família, como também precisa lidar com as pressões externas que a monarquia enfrenta. O escrutínio público sobre as finanças da família real aumentou nos últimos anos, e muitos questionam o custo de manter uma instituição tão elaborada. Em resposta, Charles empreendeu uma missão para tornar a monarquia mais eficiente, cortando gastos e reduzindo a equipe real. Uma das mudanças mais significativas que estão sendo propostas é uma redução de 20% no número de funcionários nas residências reais. Isso significaria menos pessoal de cozinha, governantas e outros empregados em propriedades, como o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor e Sandringham. Embora a medida seja apresentada como um passo necessário para a eficiência financeira, ela gerou preocupações sobre o impacto na imagem da monarquia. A família real pode manter sua aura de grandeza com menos pessoas trabalhando nos bastidores? O esforço do rei Charles por uma monarquia mais ágil e econômica não se trata apenas de reduzir gastos. Ele também visa responder ao crescente descontentamento público com o suposto desperdício da família real. Com o Reino Unido enfrentando desafios econômicos, os gastos da monarquia têm sido objeto de um escrutínio cada vez maior, e há uma pressão crescente para que a instituição demonstre que entende as realidades enfrentadas pelos cidadãos comuns. No centro dessa reestruturação financeira está o foco na redução da duplicação de funções dentro da Casa Real. Atualmente, cada residência real possui sua própria equipe completa, desde chefes até governantas, o que gerou ineficiências. Ao consolidar esses cargos, o rei espera criar uma operação mais enxuta. No entanto, essa abordagem não tem estado isenta de críticas. Alguns argumentam que os cortes podem prejudicar a capacidade da família real de cumprir suas responsabilidades. Um dos aspectos mais controversos dessa reforma financeira é o possível impacto na família da rainha Camila. Informa-se que seus filhos, assim como outros membros da família extensa, poderiam ser removidos da folha real como parte dos esforços de William para reduzir os gastos. Essa proposta tem sido uma fonte importante de tensão entre Camila e a geração mais jovem da realeza, especialmente William e Catherine. Além de cortar gastos, Charles e William também estão explorando maneiras de a monarquia se envolver melhor com o público. Inspirando-se em outras monarquias europeias, eles estão buscando formas de modernizar a instituição enquanto mantêm seus valores fundamentais.
Isso inclui reduzir o número de membros da realeza em atividade e focar a atenção naqueles que desempenham um papel mais ativo na vida pública. Enquanto o rei Charles e o príncipe William impulsionam a reforma, a rainha Camila tem adotado uma abordagem mais cautelosa. Tendo passado anos reconstruindo sua imagem pública, Camila compreensivelmente reluta em qualquer mudança que possa colocar em risco o respeito que ela conquistou com tanto esforço. Como alguém que foi vilipendiada pela imprensa e pelo público, Camila sabe bem o quão frágil pode ser a opinião pública. A relutância de Camila em abraçar a mudança talvez seja mais evidente em sua resposta à proposta de reunião entre o rei Charles e o príncipe Harry. Com as tensões entre Harry e o restante da família real ainda em alta, Camila teria aconselhado que a reunião não acontecesse, citando preocupações sobre o possível impacto na saúde de Charles. Esse instinto protetor, embora compreensível, complicou ainda mais a dinâmica familiar. Enquanto a família real navega por esses tempos tumultuosos, uma coisa é clara: o futuro da monarquia está por um fio. Com visões concorrentes sobre o que a instituição deve ser, o caminho a seguir é incerto. A monarquia adotará as mudanças defendidas por William e Catherine ou se apegará às tradições que a definiram por séculos. A intervenção da princesa Anne certamente adicionou uma nova camada de complexidade a esse drama em desenvolvimento. Ao invocar a memória da rainha Elizabeth e sua visão para o futuro da monarquia, Anne lembrou a todos que o legado da coroa está em jogo. Se a família conseguirá encontrar um terreno comum, ainda está por se ver, mas uma coisa é certa: as decisões tomadas nos próximos meses moldarão a monarquia para as gerações futuras. Fique atento enquanto essa saga real continua se desenrolando. E lembre-se, as paredes do palácio podem estar em silêncio, mas os ecos da história estão sempre presentes. I just knew it was a tragedy. I got a younger brother, who's a year and a half younger than me. Paul McCartney, reconhecido por seu papel nos lendários Beatles, tem estado nas manchetes, e não se trata de notícias que podem ser levadas de forma leviana. A trágica perda de sua mãe para o câncer, quando ele tinha apenas 14 anos, marcou o início de uma série de infortúnios pessoais que moldariam sua vida, carreira e relacionamentos. Embora a trajetória de Paul, desde jovem em Liverpool até se tornar um músico célebre, esteja bem documentada, são menos conhecidas as profundas tragédias pessoais que influenciaram tanto sua música quanto sua vida pessoal. Ao mergulhar na vida deste ícone da música, descobrimos como essas experiências moldaram sua carreira, suas amizades e sua visão de vida. Antes de Paul McCartney se tornar um nome conhecido em todo o mundo, ele era apenas um menino crescendo em Liverpool, Inglaterra. Nascido em 18 de junho de 1942, filho de Jim e Mary McCartney, os primeiros anos de Paul foram marcados pela ética de trabalho de seus pais. Embora não tivessem muito dinheiro, Jim e Mary trabalhavam incansavelmente para proporcionar uma vida melhor para sua família. Jim vendia algodão antes da guerra e depois contribuiu para o esforço de guerra, fabricando peças para o exército em uma fábrica e trabalhando como bombeiro voluntário. Após a guerra, ele voltou ao seu antigo trabalho, mas descobriu que já não pagava tão bem quanto antes. Felizmente, o trabalho de Mary como parteira proporcionava uma renda estável, permitindo à família viver modestamente, mas com conforto. Eles se mudaram para uma nova casa em um bairro chamado Speck, onde Paul e seu irmão mais novo, Mike, cresceram. O novo lar dos McCartney estava cheio de música. O pai de Paul, Jim, era um músico talentoso que tocava piano e trompete em uma banda de jazz nos anos 1920. Ele transmitiu seu amor pela música para os filhos, incentivando-os a aprender a tocar instrumentos e tocando música em casa com frequência. O piano vertical na sala de estar tornou-se uma peça central na vida de Paul, embora ele tenha aprendido mais de ouvido do que através de aulas formais. A música claramente estava em seu sangue, e parecia que Paul estava destinado à grandeza desde jovem. Paul frequentou a escola primária Stockton Wood Road em Speck de 1947 a 1949. No entanto, devido à superlotação, ele foi transferido para uma escola secundária, Joseph Williams, em Bellevale. Sua habilidade acadêmica foi evidente desde o início. Em 1953, destacou-se no exame 11+, uma prova padronizada usada para determinar a colocação escolar. Apenas 3 dos 90 alunos passaram, e Paul foi um deles, o que lhe permitiu frequentar o prestigiado Instituto de Liverpool, uma escola conhecida por seus padrões acadêmicos superiores em comparação com as escolas secundárias regulares. Foi nas viagens de ônibus para o Instituto de Liverpool que Paul conheceu George Harrison em 1954,
Uma amizade que eventualmente levaria à formação de uma das bandas mais icônicas da história. Embora George fosse um ano mais jovem, os dois se uniram por seu amor compartilhado pela música, estabelecendo as bases para uma amizade de longa data. A influência de George seria sentida mais tarde no som dos Beatles, e sua capacidade de se conectar com Paul através da música foi um vínculo crucial no início que perduraria em suas vidas profissionais. Apesar de seu amor pela música, a infância de Paul foi marcada por uma tragédia significativa. Sua mãe, Mary, faleceu de câncer de mama quando Paul tinha apenas 14 anos. Essa perda devastadora marcou um ponto de virada em sua vida, apresentando-lhe as duras realidades da dor em uma idade precoce. A dor de perder sua mãe se tornaria um tema recorrente em sua música, influenciando canções como Let It Be e Yesterday. Em entrevistas posteriores, Paul refletiria sobre como a ausência de sua mãe o havia moldado tanto como pessoa quanto como músico. Sua morte não trouxe apenas dor emocional, mas também colocou sobre Paul a responsabilidade de ser o homem da casa em uma idade jovem, forçando-o a amadurecer rapidamente. A morte de sua mãe criou um vazio na vida de Paul que a música ajudou a preencher. Foi por volta dessa época que Paul foi apresentado a outro jovem músico, John Lennon. Eles se conheceram em uma festa da igreja onde a banda de John, The Quarrymen, estava se apresentando. Paul impressionou John com sua habilidade de afinar uma guitarra e seu talento musical natural. O vínculo que formaram foi imediato, baseado não apenas no amor mútuo pela música, mas também em sua experiência compartilhada de perder suas mães em uma idade jovem. John havia perdido sua mãe, Julia, em um acidente de carro quando tinha 17 anos, logo após conhecer Paul. Essa compreensão mútua da dor criou uma conexão profunda entre os dois jovens, que mais tarde se refletiria em sua música. Sua amizade floresceu em uma poderosa parceria criativa. Juntos eles escreveram e compuseram canções, alimentando-se das ideias um do outro e desafiando-se mutuamente a criar músicas melhores. Sua colaboração inicial lançou as bases para o que se tornaria o som definidor dos Beatles. À medida que sua parceria crescia, também crescia sua banda. Juntamente com George Harrison e o baterista Pete Best, formaram a primeira formação dos Beatles. A peça final foi colocada no lugar com a chegada de Ringo Starr em 1962, solidificando o grupo que conquistaria o mundo. Os primeiros dias dos Beatles foram marcados por períodos intensos de prática e apresentações. O grupo passou incontáveis horas aperfeiçoando seu ofício nos clubes de Hamburgo, na Alemanha, tocando sets longos que exigiam um vasto repertório e execução musical precisa. Essas experiências formativas não apenas solidificaram o som da banda, mas também sua camaradagem. Viver e trabalhar juntos em espaços pequenos, muitas vezes em condições menos que ideais, criou um vínculo entre os membros que resultaria em sua maior força e, eventualmente, em uma fonte de tensão. No entanto, o caminho para o sucesso não foi isento de obstáculos. Um desafio significativo foi a partida de Stuart Sutcliffe, o baixista original dos Beatles. Stuart deixou a banda em 1960 para seguir sua paixão pela arte, e sua partida marcou um ponto de inflexão para os Beatles. O grupo teve que encontrar um substituto, e após alguns erros e acertos com membros temporários, Paul se ofereceu para se tornar o baixista. Inicialmente relutante, Paul assumiu o papel com a mesma dedicação que trazia para todos os seus esforços musicais. Sua versatilidade e disposição para se adaptar seriam cruciais à medida que os Beatles evoluíam ao longo dos anos. Ao longo da década de 1960, os Beatles dispararam para a fama. Sua música, caracterizada por melodias cativantes, letras inovadoras e a mistura única das vozes de Paul e John, cativou audiências em todo o mundo. A parceria entre Paul e John foi particularmente notável. Sua rivalidade amigável, com cada um tentando superar o outro, levou a algumas das canções mais icônicas no repertório dos Beatles. Paul escrevia uma canção como Yesterday e John respondia com Norwegian Wood, empurrando-se mutuamente a explorar novos territórios musicais. Essa tensão criativa foi a força motriz por trás de seu sucesso. Os Beatles eram mais do que um grupo musical. Eles se tornaram ícones culturais. Sua influência se estendeu além da música para a moda, o cinema e as atitudes sociais. A Beatlemania, como ficou conhecida, se espalhou por todo o mundo, com fãs correndo para ver a banda onde quer que eles se apresentassem. Os concertos dos Beatles eram caracterizados por uma histeria sem precedentes, com os fãs muitas vezes abafando a música com seus gritos. Esse nível de adoração foi tanto uma bênção quanto uma maldição, pois trouxe uma fama e riqueza imensas, mas também pressão e perda de privacidade.
Apesar de sua camaradagem, as tensões estavam aumentando sob a superfície. A crescente influência de Paul dentro da banda começou a causar atritos. John, que sempre se via como líder, começou a se sentir deslocado. Ele ressentia o que percebia como o controle crescente de Paul sobre a direção da banda. Segundo o autor Ian MacDonald em seu livro Revolution in the Head, The Beatles in the 1960s, John sentia que Paul estava o ofuscando. Um sentimento que só cresceu à medida que Paul assumia um papel mais de liderança. Essas tensões foram agravadas por fatores externos. Em 1966, começou a circular um estranho boato de que Paul McCartney havia morrido em um acidente de carro e havia sido substituído por um sósia. Essa lenda urbana que afirmava que pistas sobre a morte de Paul podiam ser encontradas nas músicas e capas dos álbuns dos Beatles tornou-se uma sensação. Apesar de ser completamente infundada, o boato persistiu, adicionando outra camada de estresse às já tensas relações da banda. O sucesso dos Beatles continuou, mas as rachaduras começaram a aparecer. A morte de seu empresário Brian Epstein, em 1967, deixou um vazio que a banda teve dificuldade em preencher. Brian havia sido a cola que os mantinha unidos, e sem sua orientação, as divergências internas da banda se tornaram mais pronunciadas. Cada membro começou a seguir seus próprios interesses, tanto pessoais quanto profissionais, o que levou a uma maior fragmentação. A separação dos Beatles não foi um evento repentino, mas um processo gradual, marcado por crescentes diferenças e desacordos. Em 1969, os membros da banda estavam levando vidas cada vez mais separadas, tanto física quanto emocionalmente. John estava profundamente envolvido com Yoko Ono, e George explorava a espiritualidade oriental. Paul, enquanto isso, tentava manter a banda unida, mas as tensões eram muito profundas. O golpe final veio quando John anunciou que estava deixando a banda, uma decisão que surpreendeu Paul, embora ele já suspeitasse. Em abril de 1970, Paul anunciou oficialmente a separação dos Beatles. A notícia causou comoção no mundo da música, deixando os fãs devastados. Para Paul, a separação não foi apenas o fim de uma banda, foi o fim de uma era. Os Beatles haviam sido sua vida, e sem eles, ele se sentiu perdido. Ele caiu em uma profunda depressão, lutando para encontrar seu lugar em um mundo onde não fazia mais parte da banda mais famosa da história. Durante esse período sombrio, Paul encontrou consolo em seu relacionamento com Linda Eastman, com quem ele havia se casado em 1969. Linda foi uma fonte de força e apoio, encorajando Paul a continuar escrevendo e fazendo música. Ela o ajudou a ver que sua carreira podia continuar, mesmo sem os Beatles. Inspirado por seu amor e incentivo, Paul começou a trabalhar em novo material, o que levou ao lançamento de seu primeiro álbum solo, McCartney, em 1970. O álbum foi um sucesso, alcançando o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. Marcou o início de um novo capítulo na carreira de Paul, provando que ele podia triunfar como artista solo. Com Linda ao seu lado, Paul continuou criando música, formando a banda Wings e embarcando em uma série de turnês que o estabeleceria como uma das principais figuras do rock. A carreira de Paul McCartney, após os Beatles, foi marcada por experimentação e reinvenção. Em 1971, ele lançou seu segundo álbum solo, Ram, no qual Linda participou como coautora e vocalista. O álbum foi bem recebido e a canção Uncle Albert Admiral Halsey tornou-se um sucesso. Mais tarde naquele ano, Paul formou os Wings com Linda e o guitarrista Danny Lane. Apesar do ceticismo inicial dos críticos, os Wings rapidamente encontraram sucesso. Seu primeiro grande hit, My Love, alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos, e o segundo álbum da banda, Red Rose Speedway, também chegou ao primeiro lugar. A popularidade dos Wings disparou durante os anos 1970, com álbuns como Band on the Run, Venus and Mars e Wings at the Speed of Sound, consolidando seu lugar na história do rock. Band on the Run, em particular, foi um sucesso de destaque. O álbum, gravado sob circunstâncias desafiadoras em Lagos, Nigéria, tornou-se um dos mais vendidos da década. Recebeu elogios da crítica e sucesso comercial, com hits como Jet e a canção que dá nome ao álbum, tornando-se clássicos das rádios. Os Wings embarcaram em várias turnês bem-sucedidas, incluindo a turnê Wings Over the World, que os levou ao Reino Unido, Austrália, Europa e Estados Unidos. Essas turnês permitiram que Paul se conectasse com os fãs de uma nova maneira, tocando sucessos dos Beatles junto com seu novo material. O álbum ao vivo Wings Over America capturou a energia dessas apresentações e alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos.
O sucesso de Band on the Run não foi alcançado sem obstáculos significativos. Durante a gravação do álbum na Nigéria, a banda enfrentou inúmeros desafios, incluindo a saída de 2 membros pouco antes do início das sessões. Paul e Linda, junto com Danny Lane, encontraram-se em um ambiente estranho e por vezes hostil. Eles foram assaltados sob a mira de facas, perdendo maquetes e equipamentos. Apesar dessas adversidades, a criação do álbum foi um testemunho da resiliência de Paul e seu compromisso com sua arte. O sucesso de Band on the Run foi não apenas um triunfo comercial, mas também uma vitória pessoal para Paul, reafirmando seu lugar no mundo da música. Durante as décadas de 1970 e 1980, Paul continuou inovando e colaborando. Seu trabalho com o produtor George Martin, que havia sido uma figura-chave no sucesso dos Beatles, continuou em sua carreira solo. Canções como Live and Let Die, tema para o filme de James Bond com o mesmo nome, mostraram a capacidade de Paul de misturar elementos de rock e orquestrais, criando um som que era tanto fresco quanto familiar. A canção tornou-se um grande sucesso e continua sendo uma peça central nas apresentações ao vivo de Paul. A colaboração de Paul se estendeu além do rock tradicional. Ele trabalhou com artistas de vários gêneros, incluindo Stevie Wonder e Michael Jackson. Seu dueto com Stevie Wonder, Ebony and Ivory, foi um chamado à harmonia racial que liderou as paradas. Seu trabalho com Michael Jackson, incluindo o hit Say Say Say, demonstrou a capacidade de Paul de se manter relevante e atrair novas gerações de amantes da música. Apesar do sucesso de sua carreira solo, o relacionamento de Paul com John Lennon continuou a ser um aspecto central e não resolvido de sua vida. Os dois passaram de melhores amigos e parceiros criativos a rivais e, por vezes, adversários. Após a separação dos Beatles, seu relacionamento foi marcado por disputas públicas e tensões privadas. No entanto, sob a superfície, havia um vínculo latente. Meados da década de 1970, à medida que a amargura da separação diminuía, Paul e John começaram a se reconciliar. Eles mantinham conversas telefônicas ocasionais e até havia planos para uma possível reunião. Em 1974, John e Paul tiveram um encontro fortuito em Los Angeles, que levou a uma sessão de improvisação com Stevie Wonder. Embora a sessão não tenha sido particularmente produtiva, marcou um degelo em seu relacionamento. Uma das canções mais comoventes que Paul escreveu durante esse período foi Here Today, um tributo a John após sua trágica morte em 1980. A canção, enquadrada como uma conversa entre os dois, expressava o arrependimento de Paul por não ter dito tudo o que queria ao seu velho amigo. Foi uma reflexão profundamente pessoal sobre seu relacionamento complicado e o impacto que John teve em sua vida. O assassinato de John Lennon, em dezembro de 1980, foi um choque que ressoou em todo o mundo. Para Paul, foi uma perda pessoal devastadora. Apesar de suas diferenças, John havia sido uma das figuras mais importantes na vida de Paul. A dor que Paul sentiu foi profunda, e ele teve dificuldades em expressá-la publicamente. Em entrevistas após a morte de John, Paul parecia algo distante, o que levou a críticas por parte dos fãs e da mídia. No entanto, aqueles próximos a Paul sabiam que ele estava profundamente afetado. A canção Here Today tornou-se uma forma para Paul processar sua dor e prestar homenagem ao seu amigo. Tornou-se uma peça fundamental em suas apresentações ao vivo, um lembrete constante de sua história compartilhada e da música que criaram juntos. Nos anos que se seguiram à morte de John, Paul continuou a honrar seu legado enquanto forjava seu próprio caminho. Seu trabalho solo evoluiu, abrangendo uma variedade de estilos e colaborações. Ele explorou a música clássica, a música eletrônica e até voltou às suas raízes no rock com álbuns como Flowers in the Dirt e Flaming Pie. Seu álbum de 2018, Egypt Station, demonstrou sua capacidade de se manter relevante em um cenário musical em constante mudança. A influência de Paul se estendeu além de sua música. Ele se tornou um defensor dos direitos dos animais e das causas ambientais, inspirado em parte pela paixão de Linda, pelo vegetarianismo e bem-estar animal. Seu compromisso com esses temas levou à fundação da marca Linda McCartney Foods, que promove produtos vegetarianos. Apesar de suas tragédias pessoais, incluindo a perda de Linda para o câncer em 1998, Paul continuou sendo uma figura querida. Sua resiliência, criatividade e capacidade de se conectar com as pessoas em um nível pessoal o tornaram amado por fãs de todas as idades. Nos últimos anos, Paul continuou se apresentando, trazendo alegria a plateias em todo o mundo com sua música. As contribuições de Paul McCartney para a música e cultura foram reconhecidas com inúmeros prêmios e honrarias.
Ele foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 1997, recebendo o título de Sir Paul McCartney. Sua influência vai além da música, ele tem sido um defensor da paz, dos direitos dos animais e da educação. Sua participação em causas beneficentes reflete sua crença em usar sua plataforma para fazer a diferença no mundo. O legado de Paul McCartney não está apenas nas canções que escreveu e interpretou, mas também nos inúmeros artistas que inspirou. Músicos de diversos gêneros e gerações citam Paul como uma influência significativa, e sua obra continua sendo estudada, reinterpretada e celebrada. Sua habilidade de combinar melodias cativantes com letras profundas, sua versatilidade em diferentes estilos musicais e seu compromisso com sua arte o tornaram um modelo para aspirantes a músicos. A vida de Paul McCartney foi marcada tanto por um sucesso extraordinário quanto por perdas pessoais profundas. Desde a morte de sua mãe em uma idade precoce até a separação dos Beatles e a perda de sua amada esposa Linda, Paul enfrentou mais do que sua parte de adversidades. No entanto, por meio de tudo isso, ele permaneceu um símbolo de esperança e resiliência. Sua música, seja com os Beatles, Wings ou como artista solo, tocou os corações de milhões. Canções como Let It Be, Yesterday e Here Today ressoam com os ouvintes porque estão enraizadas em emoções genuínas. Elas falam de experiências universais como amor, perda e a busca por significado. Enquanto Paul continua a se apresentar e criar, seu legado continua a crescer. Ele permanece como um testemunho do poder da música para curar, inspirar e unir as pessoas. Através de suas canções, Paul McCartney compartilhou suas alegrias e tristezas, convidando-nos a nos juntarmos a ele em uma jornada que, apesar de seus altos e baixos, trata, em última análise, do poder duradouro do amor e do espírito humano. Mesmo ao entrar em seus 80 anos, Paul McCartney não mostra sinais de desaceleração. Ele continua em turnê, escrevendo e gravando novas músicas. Seus projetos recentes incluem colaborações com artistas mais jovens, demonstrando sua abertura a novas influências e seu desejo de se manter conectado com a cena musical em evolução. A disposição de Paul para experimentar e sua paixão pela música o mantém relevante, mesmo com a mudança no cenário da música popular. Paul também abraçou a era digital, interagindo com os fãs através das redes sociais e plataformas de streaming. Ele entende a importância de se conectar com novas gerações de ouvintes e usa essas ferramentas para compartilhar sua música e sua mensagem. Sua presença nas redes sociais permite que os fãs tenham um vislumbre de sua vida, tanto pessoal quanto profissional, promovendo um senso de proximidade e comunidade. A influência de Paul McCartney vai além de sua música. Sua história de vida, marcada pela resiliência diante da adversidade, serve de inspiração para muitos. Ele demonstrou que é possível enfrentar uma perda pessoal profunda e, mesmo assim, alcançar a grandeza. Seu compromisso com sua arte, sua disposição para correr riscos e sua dedicação em usar sua plataforma para o bem são lições que ressoam com fãs e artistas. Seu trabalho em iniciativas educacionais, seu apoio à educação musical e sua participação em diversas causas beneficentes demonstram sua crença na importância de retribuir. O legado de Paul não está apenas nas canções que escreveu, mas no impacto que teve no mundo através de suas ações e seu exemplo. Ao refletirmos sobre a vida e a carreira de Paul McCartney, vemos um homem que navegou pelas complexidades da fama com graça e humildade. Ele experimentou os mais altos sucessos e as mais profundas perdas, mas permaneceu com os pés no chão, acessível e dedicado à sua arte. Sua música continua a trazer alegria a milhões, e seu legado está garantido como um dos maiores músicos de todos os tempos. O que você acha da jornada de Paul McCartney e seu impacto na música e na cultura? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais informações sobre a vida das lendas da música. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo na sua tela para continuar explorando o fascinante mundo da história da música.